noite a todas e a todos. É assim mesmo, eu não enxergo ninguém. De repente é melhor assim mesmo. Bom, eu queria primeiramente agradecer o convite. Para mim é um grande privilégio, uma honra estar aqui. Iracema, Maurício, eu queria também parabenizar vocês, porque eu acho que o TED, o TEDx, é sustentabilidade na veia, né? Se a gente for procurar definir sustentabilidade, talvez a palavra rede, a palavra inspirar, a palavra disseminar ideias inovadoras, ela dialoga muito com o conceito de sustentabilidade. Então, vocês estão de parabéns pela iniciativa e vocês vão ver esse crescimento e pode contar comigo, contar com a GV nessa iniciativa e nessa tarefa. Eu queria fazer uma apresentação, na verdade ela tem um slide, e, enfim, fala de sustentabilidade em movimento, por um lado porque eu acho que a gente tem que aproveitar justamente a oportunidade de estar aqui, de se engajar nesse movimento, e também eu vou tentar trazer para vocês um pouco da experiência que a gente está tendo na GV e de assistir um pouco o movimento da sustentabilidade nesses anos enfim, eu acredito que o TEDx pode ser um agente catalisador e multiplicador desse movimento. Vamos para o slide. Enfim, vocês devem estar perguntando se a apresentação está errada ou se eu estou no evento errado, mas é isso mesmo. Essa aí é uma equação que chama demanda agregada, e vou dar uma contextualizada nela para depois a gente tentar inserir a sustentabilidade nessa história. Até 1930, até uns 100 anos atrás, o pensamento econômico dominante entendia que a oferta geraria a sua própria demanda. E, enfim, a própria crise de 29 foi uma crise de superprodução. Eles acreditavam piamente que qualquer coisa que fosse produzida ia ser consumida. A crise gerou aprendizados. Naquela época, dois pensadores econômicos muito importantes, um Keynes e outro Kalec, de pensamentos ideológicos diferentes, chegaram com uma proposição para a sociedade: escuta, eu acho que está errado, essa máxima está errada. Na verdade, é a demanda que gera a oferta. E uma das consequências disso é a introdução da própria equação de demanda agregada. O Y significa toda a produção, toda a riqueza que uma nação gera, e ela é a função do investimento que é feito, do consumo, dos gastos públicos e da diferença entre as exportações e as importações. Isso aqui parece absolutamente trivial, mas esse é um modelo mental que impera há 90 anos e que rege toda a política monetária, toda a política fiscal, ou seja, toda a política econômica que tem em qualquer país. Se esse Y aqui ameaçar cair para baixo, eles vão diminuir a taxa de juros para aumentar o I, aumentar o consumo, às vezes vão gastar mais. Enfim, com instrumentos como taxa de juros e política fiscal, eles ficam trabalhando para que esse Y cresça de qualquer jeito. E hoje, o que a gente vê, se a gente for olhar os jornais, etc., a fixação de todo mundo é fazer crescer esse Y. Né? O Brasil vai crescer 5%, nossa, a China está crescendo 11%, então a gente precisa crescer que nem a China. E é uma visão um tanto quanto quantitativa do processo, porque a gente não está falando de qualidade desse crescimento. Então, cresce-se a qualquer custo. Né? Se todo mundo consumir mais e mais e mais, a gente está crescendo. E as externalidades, ou seja, os impactos que a gente gera na sociedade como um todo, eles, de repente, não são apropriados nessa equação. Né? Seja do ponto de vista de depreciação de recursos naturais, seja do ponto de vista da própria poluição. Aliás, quanto mais poluição, talvez o Y aqui vai crescer mais ainda. Né? Então, esse é o modelo mental que está por trás daqueles que fazem política econômica, do presidente da República e enfim, de grande parte dos empresariados, é fazer aquele Y crescer. Ao mesmo tempo, acho que tem um movimento grande da sociedade civil querendo adicionar qualidade nesse Y. Né? Sustentabilidade, que esse Y incorpore essas externalidades, que internalize essas internalidades, que a gente possa gerar uma riqueza com
qualidade cada vez mais. E como aquela parte da direita da equação é que explica o Y, a gente tem que trabalhar com aquela parte da direita da equação, inserir sustentabilidade naqueles componentes para ter efeito sobre o Y, porque o Y ele não explica nada o outro lado. Então, sem querer abdicar da máxima que a demanda gera a oferta, enfim, eu não vou desafiar essa máxima, porque ela está aí há muito tempo, mas eu acho que esse movimento começa a desafiar esse modelo predominante de que a gente tem que maximizar esse Y de qualquer maneira, a qualquer custo. E aí eu vou tentar trazer algumas experiências de como, pelo lado da demanda, a sustentabilidade começa a ser incorporada. Esse é um caminho que está no começo. A gente não pode ser poliana de achar que, enfim, a sustentabilidade chegou. Não, isso é um movimento ainda muito marginal na sociedade, mas cresce com uma velocidade muito rápida. E, para a gente fazer a transformação, é preciso que essa massa crítica ela cresça numa velocidade muito rápida mesmo, e por isso que eu acho que o trabalho em rede e usar inteligentemente as ferramentas que a gente tem, tanto na tecnologia de informação quanto de telecomunicação, para espalhar o vírus do bem, é absolutamente importante. Então, mais uma vez, eu digo por que eu acho que essa iniciativa é tão importante. O lado do investimento traz um pouco o capital, quer dizer, como que esse capital é produzido e financiado. E algumas iniciativas têm acontecido, embora bastante ainda modestas, mas alguma iniciativa tem acontecido de transformar esse capital, de produzir qualidade nesse capital para que ele possa gerar qualidade no produto final como um todo. Entre elas, a gente pode ver um movimento muito grande no financiamento de projetos, né, o que a gente chama de project finance, de incorporação de considerações, de critérios socioambientais na análise de investimentos. Isso vem de um histórico de muita manifestação e cobrança da sociedade civil, primeiro em cima dos bancos multilaterais, para incorporar questões como avaliação dos impactos de investimentos na comunidade e no meio ambiente, além do crescimento, além das oportunidades econômicas geradas desses investimentos, e que depois rebate no próprio setor privado. A partir da década de 90, o setor privado passa a ser um ator muito importante no financiamento de grandes projetos, e todo o aprendizado que o Banco Mundial e o IFC tiveram ao longo da década de 80 e 90 de incorporação de políticas de salvaguarda sociais e ambientais começa a ser incorporado pelos bancos privados. Na verdade, aqui no Brasil, existe uma grande válvula de escape chamada BNDES. O BNDES ele não é signatário dessa iniciativa chamada Princípios do Equador, e é por meio do qual todo e qualquer investimento do PAC que gere ou não impacto sobre comunidades, sobre povos indígenas, sobre, enfim, o meio ambiente, ele vai ter sempre um financiador garantido. E eu acho que talvez na rede, né, Mário, trabalhar no sentido de chamar o BNDES para uma conversa, quer dizer, de cobrar para que ele possa, por meio do financiamento, ele é um grande ator. Hoje os bancos privados são marginais nessa história toda, ele entra financiando tudo e todos. Se colocar um critério de sustentabilidade no BNDES, a gente vai estar fazendo um grande passo aí importante nesse movimento, nessa caminhada. E eu acho que esses instrumentos eles são muito poderosos para poder fazer isso. Um outro movimento também com relação ao capital, mais na área do que a gente chama de administração de recursos de terceiros, né, administração, em inglês, asset management, é uma tendência muito forte que chama investimento socialmente responsável, que é a introdução de critérios de governança sociais e ambientais na definição de portfólios, de carteira no mercado de ações. Hoje, nos Estados Unidos, estima-se que 1 em cada 10 dólares que estão sob a administração desses administradores, né, de recursos de terceiro tem algum componente de sustentabilidade. E esse mercado, essa tendência, esse nicho, cresce a uma taxa maior do que o próprio mercado. Isso significa que, no limite, muito provavelmente,
não sei se é daqui 10 anos ou 20 anos, todo e qualquer investimento vai ter que incorporar uma análise de governança social e ambiental na definição de um portfólio. Então, evidentemente que o tempo é uma variável que vai variar, então a gente não sabe se isso vem logo ou vai demorar, mas com certeza, e isso é absolutamente capitalista, é trabalhar com mais informação do que somente as informações econômicas tradicionais. Quer dizer, é você tomar a decisão de investimento levando em consideração a relação que aquela empresa tem com o sindicato, com a comunidade, que tipo de gestão ambiental que aquela empresa tem, como é que ela trabalha com os minoritários, enfim, com uma série de outros indicadores, o que é muito bom. Eu costumo dizer que, inclusive eu tinha até pensado, e aí falei com a Iracema de deixar uma pergunta para vocês, né? Alguém já pensou, hoje são que horas? 8 horas? Onde que o nosso dinheiro foi dormir hoje? Com quem? Às vezes a gente é um grande militante da sustentabilidade lá, contra as mudanças climáticas, e de repente tem uma poupançazinha, né? Quer dizer, tem um dinheiro guardado e vai lá com o gerente, se aplica aí num fundo, e de repente você está aplicando em grandes empresas que têm impacto sobre sustentabilidade, sobre mudanças climáticas. Às vezes você é um grande militante antitabagista, daquele que anda com broche, etc., e tem uma poupançazinha que, de repente, você está investindo em uma empresa de tabaco. Quer dizer, vocês já pensaram onde dormiu o seu dinheiro hoje? Esse movimento é que precisa ser trabalhado, e isso chama investimento socialmente responsável. As pessoas começam a querer saber aonde o dinheiro dele foi parar, onde o dinheiro dele foi dormir, né? Isso faz com que tenha um impacto muito forte na ponta, né? No Y. Aqui a gente vai ter Philips, Natura daqui a pouco, eles estão aqui, ó. Eles estão assistindo, derrubei aqui, eles estão assistindo esses incentivos do lado de lá. E, de repente, estão se comportando de acordo, ou mudando seu comportamento para incorporar essas demandas da sociedade. Como que está meu tempo aí, Iracema? Falta 6? Ok, vou meio rápido. A gente precisa, e talvez seja uma das questões mais importantes, inserir sustentabilidade no consumo. E sustentabilidade não somente na avaliação do impacto ambiental do que a gente consome, na análise da cadeia que vem. A importância do consumo aqui é que ele traz todo o valor adicionado em todas as cadeias que tem na sociedade. Mas também com relação à própria saúde, quer dizer, o quanto que eu posso influenciar de um consumo com mais saúde, não somente do ponto de vista ambiental. A gente tem algumas iniciativas no Brasil fortes, o IDEC tem uma participação muito forte nisso, o próprio Instituto Acatu. A gente vê, por exemplo, a importância de uma rede varejista como o Walmart, de fazer um movimento nesse caminho da sustentabilidade, porque ele empurra esse incentivo em toda a cadeia. Enfim, inserir sustentabilidade no consumo é algo absolutamente importante. Mais do que isso, no gasto público, existe uma coisa recente que chama licitação sustentável. Cada vez mais, no mundo inteiro e aqui no Brasil, tem um movimento muito forte de incorporar critérios, principalmente ambientais, nas compras e contratações públicas. Tem alguns governos, tanto municipais quanto estaduais, que estão gerando políticas de compras verdes, né? Existe uma resistência muito forte, que o TCU é sempre o culpado, eu não posso fazer nada por causa do TCU e por causa da Lei 8666, que eu tenho que comprar o mais barato, né? E aí sempre a justificativa, o sustentável é mais caro. O sustentável não é mais caro, o sustentável só está incorporando todos os custos sociais e privados. O outro é que está se subsidiando da sociedade, o outro é que é mais barato. Ele é mais barato porque ou ele está usando algum subsídio ambiental ou social para competir. E a Lei 8666 está falando assim, você merece levar essa contratação. Então, existe toda uma discussão nesse sentido para que todos os custos sejam incorporados e que o Estado possa ser um indutor de sustentabilidade também no final do túnel. E, por último, a questão de comércio internacional. E nós vamos viver
um momento, quer dizer, momentos cada vez mais onde a questão ambiental e a questão social vai cair na mesa do comércio internacional. Quer dizer, questões sociais e ambientais vão passar a ser barreiras comerciais, querendo ou não. Estava até conversando com o Paulo aqui, da Aracruz. Hoje, se você quiser vender celulose ou madeira para a Europa, você não tem como não fazer por meio de uma certificação FSC. É acesso ao mercado, não é que você vai ganhar um sobrepreço para isso. Você não vai ter acesso ao mercado. Existe uma demanda muito forte de rastreabilidade, de querer saber a origem dessa história toda. E isso está na madeira, porque foi a indústria, enfim, a primeira onde a discussão sobre o impacto veio, principalmente de floresta, mas já está na soja, recentemente foi para a carne, e isso vem. Ou seja, no comércio internacional, a gente vai começar a assistir telas de critérios socioambientais tentando puxar para algo, para uma produção de uma riqueza com muito mais qualidade. Enfim, esses são grandes drivers que podem e devem promover um outro tipo de desenvolvimento, um Y com muito mais qualidade. E como eu falei, acho que a parte do I e do C são elementos que a gente deveria trabalhar bastante, tanto no âmbito da sociedade civil, no sentido de gerar os melhores incentivos para que os atores possam produzir cada vez mais, levando em consideração o impacto que eles geram no meio ambiente, o impacto que eles geram sobre a comunidade. Porque tanto o crédito quanto o consumo representam tanto o financiamento quanto a receita das empresas que estão aqui desse lado da equação. E elas são bastante sensíveis a esse tipo de incentivo. E em especial, o BNDES, se a gente pudesse trabalhar com o BNDES para que ele pudesse traçar esses critérios, seria fundamental. E com isso eu termino agradecendo mais uma vez a oportunidade de estar aqui com essa questão para reflexão aí de vocês. Ok? Muito obrigado. Thank you. Thank you, thank you, Mário. Thank you. Thank you very much. Thank you. Thank you, thank you. Thank you, thank you. Obrigado, obrigado.